Começar a gravar, agora eu vou voltar para a tela então, tá bom? Aí, deu certo agora? Para vocês, todo mundo? Então tá ótimo. Eu vou começar então, agora começou a gravação, vou começar a explicar, né? Então, boa noite para gente de novo, para a gente começar a apresentação da avaliação remota, do estudo de caso para essa avaliação remota, tá bom? Primeira coisa, é um estudo de caso, essa avaliação. É um trabalho em dupla ou trio? Ah, Ângela, mas eu não consigo fazer, meu horário é diferente, né? O interessante é que seja em dupla ou trio. Não vou falar que não pode de jeito nenhum individual. Pode. Mas eu gostaria que vocês tentassem, se esforçassem, se organizassem para fazer em dupla ou trio por vocês, para ser um momento de troca, tá? Uma das coisas principais da metodologia ativa é de ter troca entre iguais, troca entre os alunos, tá? Então, o ideal é que seja dupla ou trio, tá? Mais que isso, aí também fica muito, Ângela, mas a gente não pode fazer 4. Gente, discutam, tenham ideias, marquem reuniões no Meet, no Zoom, no Zap, o que for melhor para vocês, os 4. Mas na hora de elaborar a proposta, vocês se dividem em duas duplas e para escrever, escrevem em 2 trabalhos. Uma dupla escreve um, outra dupla escreve outro, tá bom? Outra coisa, o modo de elaboração da proposta. É isso que eu vou apresentar para vocês depois, tá? E a proposta em si também vou apresentar. E da entrega da proposta. A entrega eu já coloquei, né? Vai ser pelo e-mail, tá? Vamos lá, vou falar na hora dessa apresentação aqui da entrega da proposta, né? Começo de trás para frente, tá bom? Só para antes de começar a apresentar o caso, já ficar claro como que vocês devem fazer para me mandar essa proposta de vocês do estudo de caso. Primeira coisa, precisa ter uma capa simples, tá? Vocês podem fazer um título ou podem só colocar estudo de caso, professora Alessandra, Psicologia da Educação 1, tá? E aí coloquem a disciplina, o nome dos alunos, das alunas e o RA de todos nessa capa. É só isso que precisa. Depois vocês vão colocar a apresentação do caso. Como que eu vou colocar a apresentação do caso, Ângela? Copia e cola, tá? Eu vou disponibilizar para vocês os slides do caso, né? O PowerPoint do caso. Amanhã eu já deixo no portal para vocês, e aí é só vocês copiarem e colarem logo depois da capa, tá? E aí podem colocar o título Apresentação do caso, coloca o caso, apresentação da proposta. E aí é um texto corrido, tá? É para vocês escreverem diante do caso de Alessandra, a situação de problemas de métodos não, perdão, de poucas ferramentas ou de recursos que os seus alunos têm para essas aulas remotas. Pensa-se que pode ir colocando, escrevendo um texto discursivo sobre como que vocês, se fossem vocês, a intenção que eu quero dessa avaliação é que vocês se coloquem no lugar da Alessandra, tá? Como que vocês fariam se vocês hoje estivessem numa sala de segundo ano, tá? É isso que eu quero que vocês, hoje e amanhã, porque é para o ano que vem também, uma segunda etapa desse estudo de caso é em relação ao ano que vem. Então, um texto dissertativo, corrido, sem ter que, Ângela, mas eu vou precisar colocar nas normas da BNT, eu vou precisar colocar referência? Não, não vai precisar colocar nas normas da BNT, não vai precisar colocar referência, tá? Por quê? Esse não vai ser uma atividade, uma proposta, não tem o intuito de ser nenhum estudo de caso no sentido de pesquisa, não é a intenção de ser um TCC, né,
conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso, não é uma dissertação, não é uma tese, é um trabalho, tá? Então, eu quero que vocês coloquem o texto dissertativo corrido e, dentro do texto, colocar, né, como eu falei no começo do nosso encontro, como os únicos que nós não fizemos avaliação foram os teóricos humanistas da psicologia da aprendizagem, então eu quero que vocês usem preferencialmente o Freire, mas podem usar o Rogers também dentro disso. Como, Ângela? Discutindo. Dentro dessa situação do caso, essa parte do caso apresenta tais e tais características, segundo Freire, a pedagogia dialética do Freire, então vocês vão colocar problematizador, vocês vão colocar dentro dessa discussão desse texto o Freire, mas não precisa ser dentro das normas da BNT, tá bom? Depois, apresentou a proposta, vocês vão colocar conclusão, só um tipo, quiser colocar essa bolinha, laranja, pode colocar, conclusão. E aí, nessa conclusão, eu quero que vocês coloquem, pode ser 3 parágrafos, no caso de dupla. Por quê? Por exemplo, um parágrafo. Pensamos que dentro desse... agora eu vi um barulhinho de novo, eu já vi que vieram 2 barulhinhos. Se por acaso for pergunta, eu não consigo abrir agora, mas assim que eu fechar o slide, eu abro o chat e eu tiro todas as dúvidas, tá? E aí, voltando à conclusão, vocês vão colocar a conclusão, 3, no caso de duplas, 3 parágrafos. O primeiro, colocar o que vocês, como dupla, entendem que é importante de pensar nesse estudo de caso para contribuir com a formação de vocês, depois, em breve, né, a atuação de vocês, tá? Então, fazer um parágrafozinho falando o que vocês consideram de importante desse estudo de caso para a atuação do professor dentro de um caso parecido, de uma realidade parecida com esse estudo de caso que foi apresentado. Depois, eu quero que vocês coloquem, então, por exemplo, eu vou fazer eu e a Vanessa, né? Vocês estavam tendo aula com a professora Vanessa antes. Então, depois do primeiro parágrafo, não precisa colocar nada, conclusão e coloca. Consideramos que esse caso foi interessante, porque de conhecimento, de que há muitos casos parecidos na prática pedagógica, barará, barará. Ângela, e aí é só colocar, pula a linha, né, no outro parágrafo, Ângela, 2 pontos. Eu entendo que esse caso me sensibilizou muito em relação a professora ter esse desafio de atuar numa situação, numa escola, né, que vive numa comunidade de vulnerabilidade social. Achei interessante pensar que algum dia eu poderei estar numa situação dessa, o quanto seria desafiador para mim, tentar me colocar no lugar da Alessandra foi interessante e, em muitos momentos, me sensibilizou afetivamente com essa realidade de algumas pessoas, dos alunos, de algumas comunidades, de algumas escolas. Então, é dentro disso que eu gostaria que vocês fizessem essa conclusão, tá? E aí depois, no meu exemplo, a Vanessa, 2 pontos. E aí a Vanessa escreve o que ela sentiu sobre o que despertou nela, sobre tanto da formação quanto em aspectos emocionais, sobre esse estudo de caso, tá? Fiquem tranquilos, essa parte da conclusão que tem as opiniões pessoais de vocês, não é uma parte, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para colocar exatamente o que vocês pensam sobre esse caso, tá? Porque isso não é avaliação de nota, tá? Nessa parte eu não entro em nota. Eu quero saber, primeiro, esse estudo de caso foi interessante para mim, tá? Esse estudo de caso foi interessante, ele fez sentido para os alunos, né? Ele foi pertinente, o que eles esperam da atuação deles, primeira coisa. Segunda coisa, eu peguei muito pesado no caso. Será que esse caso também eu poderia ter sido um pouco mais leve? Ou então, eu peguei muito leve, eles gostariam de ser um pouco mais pesado? Com a forma, a estrutura do caso,
a forma como eu apresentei o caso. Teve um aluno que falou, uma aluna que falou que foi muito solto e não tinha muitos detalhes. Então, eu preciso me atentar nisso quando eu for elaborar um caso para os alunos poderem fazer uma atividade. Então, é dentro disso que eu gosto de sempre ter uma conclusão no final dos estudos de caso que eu dou, tá? A data de entrega, 17/7, daqui uma semana, tá? É tranquilo, fiquem tranquilos, não vai ser uma coisa gigantesca, tá? Tô falando que é um estudo de caso maiorzinho do que nós fizemos, que eu havia esquecido, a Vitória me lembrou, né, no Google Sala de Aula, mas dá para ser feito em dupla em uma semaninha, tá? Porque eu tenho uma surpresa super legal para vocês na semana que vem, pelo menos eu considero esse vídeo e essa escola lindamente, eu acho que é uma coisa muito legal de vocês, uma área muito legal de vocês conhecerem também, tá? Peço que vocês coloquem, mandem no meu e-mail, angela.catuta@gmail.com. O que eu estou martelando com todos os alunos de todas as disciplinas que eu dou? Coloquem o título desse e-mail, avaliação remota 3, pedagogia. Ou coloquem psicologia da educação 1. Por quê? Quando eu abro, eu tenho as minhas neuroses, os meus toques, né? Que eu abro todos os e-mails dos alunos da pedagogia. Não dá para me organizar disso no meu e-mail. Eu sofro com isso, mas eu vou abrindo cada e-mail que vai chegando, baixando o arquivo e colocando numa pasta do meu computador. Se eu ficar perdido, eu acabei de baixar um da psicologia da aprendizagem na psicologia, e aí não tem ali o título, eu não vou ficar na minha cabecinha que eu preciso salvar aquele arquivo na pasta da pedagogia, né, da psicologia da educação 1. E pode ser que depois disso eu acabe perdendo, lógico, você não colocou minha nota, né, a gente conversa, enfim, tem formas de solução. Mas para eu poder fazer a avaliação o mais rápido possível, vocês terem a notinha lá, o mais rápido possível no portal, tentem ter esse cuidado de colocar no título do e-mail o título da avaliação remota e 3, psicologia da educação 1, tá? No corpo do e-mail, peço também que vocês não mandem sem nada escrito no corpo do e-mail, não precisa muita coisa. Oi, Ângela, aluna Emanuela, esse é o e-mail que contém a proposta minha e da Karen. Nós fizemos tentando, minha e da Karen não, da Emanuela, e aí coloca o nome completo, RA, o nome e é da Karen, o nome completo e RA. Esperamos que corra tudo bem. Um abraço, Emanuela. Então, colocar uma escritinha também no corpo do e-mail, se identificando, não deixa vazio, tá bom? Se eu ficar na dúvida, eu não me perco. Então, é isso. Vamos lá. O estudo de caso. Oh, meu Deus, é agora. Ah, tá. Aí, tem aqui, pronto. O estudo de caso da professora Alessandra. A Alessandra é uma professora do 2º ano do Ensino Fundamental 1. Ela trabalha na Escola Municipal do Ensino Fundamental Abílio dos Santos Correia. Esta é uma escola municipal que fica em uma área próxima ao aeroporto estadual Dr. Leite Lopes, da cidade de Ribeirão, tá? O nome do aeroporto não é fictício, da escola tá, gente? Essa área da cidade é nomeada Cafubá. Segundo o relato de alguns pais, este nome foi baseado em um grupo de favela do Rio de Janeiro. Ai, desculpem do Rio não ter sido em letra maiúscula, não percebi. Pois eu conserto. Vamos lá, de novo. Essa área da cidade é nomeada Cafubá. Segundo o relato de alguns pais, esse nome foi baseado em um grupo de favela do Rio de Janeiro conhecido como os chefes do tráfico pesado. Tá? Então, primeira coisa, né, importante dessa informação. Ela trabalha, a Alessandra, professora do 2º ano do Ensino Fundamental 1, era o que eu tinha falado para vocês.
Segunda coisa muito importante dessa escola, essa escola é localizada num lugar, né? Ela é localizada num lugar, é ótimo, né? Essa escola é num lugar de vulnerabilidade social. O que que é vulnerabilidade social? São lugares onde as pessoas têm problemas sérios, têm um baixo índice de suporte, né? De educação, né? De saneamento básico, muitas vezes, tá? De cultura, e acaba sendo acaba tendo como consequência, né, uma baixa perspectiva de vida, né, essa baixa perspectiva de vida produtiva, né, e daí que vem esse nome vulnerabilidade social, é que essas pessoas que moram ali, elas sofrem graves possibilidades de não conseguirem atingir um nível de cidadão, né, de poder exercer o papel de um cidadão. Então, essa é uma questão muito importante desse estudo de caso, tá? Que eu espero que vocês discutam um pouco. A professora trabalha nessa escola há 5 anos. Segundo a mesma, no começo foi muito difícil entender e aceitar a realidade econômica e social crítica dos seus alunos e da própria escola. Ela pensava em pedir transferência assim que passasse seus 2 primeiros anos de estabilidade neste cargo. No entanto, no primeiro ano, a professora se sensibilizou com a busca de algumas famílias, poucas, mas né, tem algumas, de mudar a realidade de seus filhos a partir da possibilidade deles de estudarem. Possibilidade esta que muitos pais não tiveram. Então, vinculado também a essa questão da localização dessa escola, né? É uma escola onde os pais, a única perspectiva que eles têm, ou né, a única possibilidade que eles têm de poder mudar a história de vida dos filhos deles é frequentando a escola. Então, alguns pais, é um dado importante desse caso, ela se sensibilizou com alguns pais que têm esse interesse, sendo poucos ou não, ela pode fazer a diferença na vida de alguns alunos, né, de algumas famílias dentro daquela escola. Então, desde 2016, né, se ela está lá há 5 anos, esse é o 5º ano, 2020, ela entrou lá em 2016. Então, desde 2016, a Alessandra tenta, a partir de suas possibilidades pessoais e com o apoio do diretor da escola, fazer a diferença na vida dessas crianças. Sempre que possível, marca reunião com pais de alunos que apresentam grande dificuldade na alfabetização ou na base das 4 operações matemáticas. A professora, então, né, ela tenta fazer, isso é um dado importante também, né? Ela tenta fazer um elo entre a escola e a família, tá? Então, tá marcando, eu marquei o quanto essa palavra tenta, ela quer, sempre que possível, porque a realidade que eu coloquei do estudo de caso não é onde isso acontece com frequência, mas ela, desde o início, trabalhando nessa escola, ela se sensibilizou e tenta fazer a diferença para alguns. Como, né? Marcando reunião, tendo alguma tentativa de formar um vínculo família-escola. A professora pode contar com o apoio do diretor quanto às reuniões com os pais, encaminhamento dos alunos e na organização de eventos para angariar fundos para a escola e a comunidade, que vive em situação de risco. Então, dentro do possível, a professora já tem uma iniciativa, né, de, além desse outro parágrafo, de formar um melhor vínculo, fortalecer o vínculo da escola e a família, ela tenta também angariar fundos, porque se a escola é assim, né, porque a escola vive dentro dessa realidade, provavelmente a escola precisa ter, ela tem um gasto muito grande com coisas muito básicas, né? Então, acaba que ela precisa também desses eventos que vão tentar contribuir com outras possibilidades para a escola e principalmente para a comunidade. A questão é, né, e aí
dando um pouquinho mais de informação para vocês, que eu vou passar mais na semana que vem, na terça-feira, mas dando um pouquinho mais de informação, o que seriam esses eventos, né? Ângela, mas como assim? Vai pedir para os pais fazerem, por exemplo, uma doação de brinquedos, e aí eles vão fazer um bingo, mas como, né? Eles não têm, eles vivem numa situação de baixa renda, a escola atende uma comunidade de baixa renda, né? Então, não é isso. Ela tenta angariar fundos, promover eventos, mas ela consegue, de fora dali da escola, ela consegue com conhecidos, com professores, né, buscando outras ou algumas entidades, algumas empresas que contribuem, né, fazendo esses eventos a partir disso, né, e aí que ela pega esse dinheiro, o que ela conseguiu juntar dentro dessas promoções de eventos, com esses eventos, para ajudar a escola, tá? Nesse momento de crise, a partir da pandemia do Covid-19, a Alessandra está muito angustiada com seus alunos, por vários motivos: alimentação, vestimenta, material pedagógico, higiene pessoal e principalmente pela redução do contato com ela e outros professores. Então, uma das coisas também, eu vou tentar ser um pouco mais sucinta aqui, porque já vai ter mais informação na terça-feira, é só para dar uma pincelada para vocês conhecerem o caso, pensando aonde que é essa escola, né? Essa escola é em uma comunidade, é num bairro, né, que vive uma situação de risco, né, de renda, um bairro de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, né, as famílias que ali vivem, então, ela traz, perdão, eu trago dentro desse caso, que imagina, muitos dos alunos dali, muito da alimentação básica deles é na escola, né? Então, um almoço bem servido, muitos conseguem isso na escola. A vestimenta, eu falo isso porque eu sei que aqui em Ribeirão é assim, tá? A vestimenta, o uniforme, então, parte da roupa dos alunos é a Secretaria da Educação, é a prefeitura que dá. O material pedagógico também. Questões de higiene pessoal, né? Então, se dentro desse bairro não tem nem muito, isso eu já dei essa informaçãozinha que era para ser para frente, se dentro desse bairro existem espaços onde a questão do saneamento básico não está bem estruturada, imagina o quanto é difícil para esses alunos, né, se organizarem em relação à higiene pessoal. Então, né, e também muito importante, né, a redução do contato dessas crianças com ela e com os outros professores e profissionais da escola que não vivem naquela realidade, a maioria deles, e que trazem aos alunos outras perspectivas, outras possibilidades de vida, né? E o quanto que isso pode preocupar a professora e todos os profissionais da escola e as famílias, né? O que falei no começo do caso, que alguns são poucos, mas algumas famílias veem a escola como suporte para eles de buscar outras formas de vida, né, outras perspectivas, outro futuro para a vida dos filhos deles. Então, o quanto que a redução desse contato direto com a escola, né, com os profissionais da escola, também pode ter situações, consequências que realmente sensibilizam, mexem muito com a professora, mas principalmente com as possibilidades dos alunos, né? A Alessandra tem se sentido perdida, né, para montar as videoaulas para os seus alunos. Segundo ela, a alfabetização fonética à distância não é possível. Então, eles usam de uma alfabetização fonética na escola, né? Deu para ver. Essa é a intenção também. Pois ela precisa ouvir e ver a reprodução alfabética dos alunos para reconhecer quais alunos alcançam a identificação de letras,
sílabas, palavras, e quais não alcançam uma ou mais destas habilidades. Então, o quanto que ela, dentro daquela angústia que eu falei que ela tem no primeiro momento, né? O quanto que ela acaba que não sabe o quão os alunos estão conseguindo acessar essas videoaulas, né, assistir essas videoaulas. Então, se eles não têm, pensem, se dentro dessa situação, dessa comunidade, né, do bairro onde a escola está inserida, os alunos não têm o básico de higienização, de saúde, o quanto eles têm acesso às videoaulas, tá? Ai, Ângela, mas hoje em dia, todo mundo, né, grande maioria, praticamente todo mundo tem um celular e consegue assistir. Eu até penso, né, que na ideia e o aprofundamento das informações do caso é de que eles acessem a videoaula. Mas aí por isso que eu destaco depois, a videoaula é suficiente nessa situação da realidade dessa comunidade, né, dos alunos dessa escola, porque eles acessam, eles estão vendo, eles estão ouvindo, não é o ideal, mas é o que, né, é possível. Ok, mas o que eles vão fazer com isso? Como que eles vão sentar? Eles têm um lugar para sentar e tentar reproduzir o que a professora está colocando? Eles têm uma organização da dinâmica da família para conseguir ver aquilo em silêncio, prestando atenção, né? Então, todos esses pormenores são muito importantes e é o que está angustiando essa professora Alessandra, né? Outra sensação de angústia da professora é quanto aos alunos do primeiro ano deste ano, de 2020, que serão seus alunos no próximo ano letivo. Como poderia ela resgatar com esses a produção gráfica e alfabética, se, imagina ela, poucos tiveram acesso às videoaulas, ao material e até ambiente adequado para realizar as tarefas pedagógicas. Então, o quanto que é importante, né, dentro nesse anterior, na educação infantil, eu falo que na educação toda, né, o uso de brinquedos, de jogos, de brincadeiras, para conseguir contribuir com a criança tenha uma prática daquela parte que está sendo, daquele tema que está sendo trabalhado com a criança. Se ela não tem acesso ao básico agora, no primeiro ano, né, para tentar fazer uma reprodução gráfica de desenho, né, de representação gráfica de uma situação, de uma cena, para depois disso chegar a uma reprodução alfabética, né, de conseguir fazer produzir as letras, né, fazer, perdão, a escrita. Dentro disso, se é difícil, tendo acesso à escola, que dá um pouco desse suporte para a criança do primeiro ano, então essas crianças do primeiro ano, que estão nesse primeiro ano, nessa situação de pandemia, se elas não estão tendo essa estrutura básica no primeiro ano, como é que elas vão chegar o ano que vem, no segundo ano, para a professora Alessandra? Então, é esse o outro tema para vocês. Bom, proposta para a Alessandra. O que vocês precisam fazer, que eu falei que é a proposta, né? São 2 temas. Então, a partir desses dados, como a professora Alessandra poderia usar da pedagogia dialética de Freire na tentativa de minimizar a situação crítica de estudo que seus alunos deste ano vivem, tá? Como que ela, como professora, então, se as videoaulas é a ferramenta que ela tem, é o que ela pode fazer pelos alunos nesse momento. O que vocês acham? Como que ela poderia estruturar, sendo clara, as videoaulas dela? Quais ideias vocês têm de que ela poderia montar, como ela poderia montar essas videoaulas, tá? Então, esse é o primeiro tema que eu quero que vocês discutam na proposta de vocês. Segunda coisa é ter ideias, criatividade. Dica, né? Segunda coisa, ainda pautado em Freire,
elabore uma proposta de Alessandra para o próximo ano letivo, para os que serão seus alunos e hoje se encontram no primeiro ano. Então, que a Alessandra, já que ela está tão angustiada para tentar trabalhar essa angústia dela, quanto vocês conseguem já pensar, quanto ela, na verdade, conseguiria já pensar em estruturar ideias de, no primeiro ano, tentar resgatar com essas crianças que estão perdendo essas dinâmicas, esses trabalhos, essas atividades a partir de jogos, de lúdico, de brincadeira, né? O acesso à representação gráfica e aí à representação alfabética, né? A escrita, a reconhecimento de letras e produção gráfica, tá? Pessoal, é isso. Eu vou tirar o slide para a gente já abrir para o bate-papo, tá? Prontinho. Eu vou abrir aqui o chat para a gente ver se tem. Ah, meu Deus, a Maria Luísa era isso? Tava tentando entrar e não estava conseguindo. Aí precisava você autorizar, só que eu não queria te atrapalhar. Nossa, mas nesse caso, tudo bem, é a primeira vez que a gente faz isso, mas nesse caso, ter soltado a fala, podia ser que na hora eu estranhasse, mas era o único jeito de eu saber, não dá para eu abrir o chat. Oh, Desculpa. imagina, eu vou salvar o vídeo, tá? Eu vou dar uma editadinha teve até uns barulhinhos por aí, né? Mas aí eu vou postar, então avisa ela, uma pena, mas avisa ela que eu vou postar, avisem o grupo, tá? Que eu vou postar o vídeo para que todos possam assistir depois também, tá bom? Pessoal, o que vocês acharam do caso? O que vocês têm de dúvida? O que vocês gostariam de entender da forma de como estruturar essa proposta para a Alessandra? Professora, uma pergunta. Na hora que a gente for solucionar a nossa proposta, a gente tem que considerar, então, que todos os alunos têm acesso às mídias digitais? Eu gostaria que vocês pensassem que assim a maioria tem, como eu falei naquela hora, né? Que hoje em dia é muito difícil que não tenha, mas eu gostaria que vocês considerassem as duas coisas, tá? A maioria tem o acesso, mas provavelmente que seja um ou dois, que sejam três. Mais uma das características da Alessandra, né, da professora, é justamente que ela resolveu ficar ali naquela escola, não pediu transferência daquela escola, justamente porque ela queria fazer a diferença que fosse para um, para dois, para três. Então, se tem um, dois ou três que não acessam as videoaulas, então eu gostaria que vocês criassem alguma proposta ou pensassem em alguma coisa que pudesse contribuir com esses também, tá, Emanuela? Ótima pergunta. Tá bom. Ângela, a Alessandra, mesmo que seja com um ou dois, ela pode ter interação, assim, vou entregar alguma coisa do tipo, deixar na secretaria alguma atividade pedagógica para que as mães ou eles tenham contato? Sim, ela pode, a questão é de discutir dentro disso a situação do Covid, tá? Então, assim, não levar até, mas colocar em um saco fechado, né? E pedir que como que ela vai fazer para avisar essa família, mas de deixar o material na escola para as crianças irem retirar, sim, pode ser. Eu posso perguntar uma coisa? O que vocês acharam de ser em dupla? Vocês estão dispostos? Eu queria saber isso. Por vocês, tudo bem? É uma boa ideia? Sim, adorei. Ótimo. Ótimo, Rafaela, muito obrigada. Gostou, Emanuela? Gostei. Que bom. Então tá. Que isso é a intenção mesmo. Mais alguma pergunta? Eu vou contar só uma coisinha para vocês, porque eu tenho que me segurar, porque senão já de terça-feira não vai ter nem graça vocês assistirem o vídeo da terça dando mais informações. É um estudo de caso que os nomes não são, o nome não é, mas ele não é totalmente fictício, tá? Ele é embasado em casos que já me contaram,
que já chegou a mim, com detalhes, tá? Então, assim, a coisa é bem complicada, por isso que eu pensei o quanto que eu gostaria que vocês colocassem nas conclusões, o quanto que talvez eu também devesse ser um pouquinho mais leve, não apresentar para o primeiro ano um caso tão pesado. Eu imagino que deve ter coisa bem pior na realidade, né? Assim, eu fico muito, e aí tem muito de mim também no Alessandra, né? Não tem como não ter. Eu fico muito sensibilizada quando essa colega me conta algumas coisas de uma outra escola que ela trabalha, e eu fico pensando, nossa, quantas escolas dessas existem em Ribeirão, em Bebedouro, em São Paulo, no Brasil, né? Então, isso me angustia bastante. A mim também, não é só a Alessandra. Tudo bem? A minha mãe está com um caso bem parecido de criança que não tem acesso à internet, acesso a celular, nada. E ele tem... Como chama, meu Deus do céu? Ele tem uma deficiência, é um transtorno, mas eu não vou lembrar o nome, que é um nome muito difícil. Não e ele precisa de... TOD, não é o transtorno do opositor desafiador, não é... É um nome Não é o russo, gente, é tão TDAH. difícil. Não é. O TDAH é conhecido, né? Assim, pelo menos pelo nome né? E aí, assim, ele precisa do apoio da minha mãe. Para ligar para ele é muito complicado. Então, ele vai na avó, pega o telefone da avó, vai na escola, busca impresso, todas as atividades para ele conseguir fazer. E é Taquaral, né? Aqui do lado, é bem mais assim. Não é aí em Bebedouro. Então, é uma cidade que a cidade em si já é mais, né, simples, menos, né, assim, precisa de outros auxílios das outras cidades, principalmente de Bebedouro, perto. Imagina um aluno numa escola dentro de uma situação dessa, né? Bem difícil. Alguém mais? Tudo bem, Tainá, Aline, Manuela já falou, mas se quiser falar também, Rafaela. Tudo bem, meninas? O Douglas já nos abandonou, né? O Douglas ou o Dorival? Oi? O Douglas ou o Dorival? Ai, perdão! Nossa! Desculpa, Tainá, te interrompi. Sou eu, né, Tainá? Vocês estão acostumadinha comigo? Eu demorei, gente. Agora, olha, eu nunca consegui decorar nome tanto igual esse ano. Mas eu acho que é de ver e-mail, de ter que pegar no Google sala de aula, de ter que passar nota. Olha, eu já decorei bem os nominhos, viu? Agora eu troco. A Rafaela abriu o microfone. Quer falar, Rafaela? Não, professor, eu ia falar que tudo certo para mim, sim. Tá ótimo. Que bom. E você, Tainá, mais? Além da troca de nome do Dorival? Eu acho que não, tá tudo tranquilo, por enquanto. Tá bom. Terça-feira, então, vai ser uma videoaula. Não vai ser uma videoaula, tá? Vai ser um vídeo com mais dados sobre esse caso, com alguns outros detalhes sobre esse caso, tá? E aí, vocês têm até sexta, eu vou ficar no Google Sala de Aula, tá? Para vocês tirarem dúvidas, e aí vocês têm até sexta para sanar as dúvidas, irem me perguntando, estruturando, para me mandar no e-mail na sexta-feira, combinado? Combinado. Podem avisar o grupo, então, que eu edito até segunda, não prometo amanhã, tá? O slide eu prometo, mas para editar o vídeo, não. Até segunda eu termino e eu edito e posto para vocês, posto no YouTube e mando o link no portal, tá bom? Tá ok. Tá bom. Ótimo fim de semana para todas. Igual Para Você todos também. vocês. Obrigada. Muito obrigada, adorei ver vocês um pouquinho conversar, viu? Tchau, Ângela, boa noite. Tchau. Bom final de semana. Tchau, menina. Tchau, Vitória, Tainá, Emanuela, Aline, Rafaela. Beijão, boa noite, ótimo fim de semana. Boa noite. Beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo.